Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Daniel. Tudo bem, cara? Beleza, Ricardo? Ricardo não, Cavalini. Um prazer estar aqui contigo hoje, viu? Prazer é nosso. Cara, Daniel Pimentel, tem uma empresa chamada Emerge, né? Isso. E você ajuda cientistas a virarem empreendedores e ajudam empresas também a fazer essa ponte com a academia, é isso? Exatamente. Legal. Nós vamos falar bastante sobre isso, quero entender o que você está fazendo, entender um pouquinho o perfil dos cientistas brasileiros e tudo mais. Mas antes, duas coisas que a gente sempre esquece, Focas. Quem está aqui, por favor, like, se inscreve, recomenda para os amigos, isso ajuda muito a gente a crescer nesse comecinho. E eu quero também apresentar o que a gente vai experimentar hoje. Vamos tá? lá. Nós estamos gravando agora depois do almoço, então nós vamos comer sobremesa hoje. E aí eu vou botar aqui na câmera para poder mostrar. Bota aqui pra gente, Focas. Quem que mandou isso aqui pra gente? Quem enviou isso pra gente foi a Mission Chocolates, que para quem está vendo nas plataformas de áudio, é @Mission Chocolate, com 2 S no Mission, MISSION, chocolate. Legal. Bota na imagem aqui, quero mostrar. Eles fazem um monte de chocolate legal aqui, olha. Arroz doce, tem chocolate com aveia, cupuaçu, goiabada, pão de mel. Meu, tem muita coisa legal de sabores brasileiros. Vamos experimentar alguns aqui. Eu já experimentei alguns que eu não aguentei e achei maravilhosos. São da Amazônia, Ricardo? Cara, tem de vários sabores brasileiros. Tem algumas coisas que são da Amazônia, enfim. Ela é uma pessoa bem interessante, cara. Nós vamos ter aqui para conversar. Mas tem pão de mel, tem arroz doce, tem um monte de goiabada, tem um monte de sabores brasileiros como um todo. Quer arriscar algum ou não? Quer escolher ou quer sortear aqui? Eu adoro cupuaçu e eu Então fiquei nós vamos curioso com esse da começar com esse Amazônia aí, aqui. então já fiquei de olho de cara. Então peraí, cupuaçu e esse da Amazônia. Bota aqui. Cara, as embalagens são muito bonitinhas. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Olha, cara. Nossa, bem legal. Deixa eu abrir aqui. Olha que lindinho isso aqui. Cara, pega um pedaço aí, fica à vontade. Que maravilha. Obviamente que você vai estar mastigando também, a gente espera, tá? Faz parte do podcast aqui, às vezes tem uns barulhinhos, vou ter que esperar um pouquinho a pessoa mastigar. Mas deixa eu perguntar, para entender melhor a tua empresa. Você faz essas duas pontes ou não? Você ajuda cientistas que estão hoje na universidade, na academia em geral, virar empreendedor, e você também ajuda empresas que estão querendo fazer inovação a chegar nesses pesquisadores e cientistas, é isso? Perfeito, Cava. E a gente começou primeiro numa primeira via e vendo o desafio dela, a gente partiu para a segunda. Explico. A gente começou a Emerge em 2017, que o foco nosso era muito claro. A gente via que a gente tem ciência relevante no Brasil, a gente é uma economia relevante, a gente tem um povo empreendedor, estava crescendo o movimento empreendedor cada vez mais, mas quando se olha, eram todos atrelados à temática digital. E é muito relevante, tanto é que assim que a gente conseguiu passar a pandemia ainda produtivo, né? Mas pouco ainda consciência dura, né? Com profundidade ali de conhecimento que permite, consequentemente, uma vantagem competitiva global. E vendo essa dor, a gente falou, tá, vamos dedicar a vida e carreira a ver mais ciência saindo da bancada para o mercado, porque não existe região ou país no planeta que desenvolveu ou prosperou sem isso acontecer. E aí a gente... O que é triste é a gente ter que explicar isso para as pessoas hoje, né? Exato. É difícil você ter uma região que conseguiu prosperar e ser rica, né, no sentido do desenvolvimento socioeconômico mesmo, se não teve intercâmbio ciência-indústria, academia e mercado de uma forma positiva. A gente sabe... mas esse é o... Desculpa te interromper. Claro, esse é o ponto que as pessoas precisam entender, é o seguinte, quando a gente fala de riqueza, a gente está falando de riqueza social também. Definitivamente. Não é aquela preocupação fútil, o empreendedorismo pelo empreendedorismo, nós estamos falando de desenvolvimento do país mesmo. Definitivamente. E se você pega, Cava, até dando um passo atrás, se a gente tem uma economia relevante é por causa de ciência. Seja na indústria aeronáutica, que investiu ali no ITA, que depois virou a Embraer, construiu a Embraer, seja com a Embrapa, que desenvolveu o agronegócio. Melhor exemplo. Seja até a maior empresa do país, que é a própria Petrobras, o que faz com que a gente consiga tirar petróleo
do pré-sal e conseguir ter projeção econômica também. E você pega todos os outros casos... Até as plataformas de profundidade, tudo Exato. isso é tecnologia pura. E profunda, né? E que foi foi feita aqui, né? Que são tecnologias nacionais, porque o resto do mundo não precisava fazer exploração de petróleo em profundidade, como a gente. É a partir da dor e do problema, né? E a gente vê ainda muita oportunidade. Você pega, sei lá, já trazendo para outra vertente que você usa muito da própria ciência, né? O Brasil que democratizou o açúcar para o mundo, né? Com as plantações de canaviais. E hoje você vê todo o desafio do açúcar e você vê plantas brasileiras, especialmente conhecimento tradicional, que podem conferir o sabor doce e não necessariamente todo o desafio que tem atrelado a isso. Uhum. Mas aí só para voltar ali no ponto do que a gente faz enquanto emerge, a gente começou a contribuir com o cientista criando empresa. Isso em 2017 e 2018, fazendo principalmente treinamento, formação com as universidades e com esses centros que queriam e tinham cientistas que estavam dispostos a isso. E a gente viu o que estava acontecendo. E a gente ajudou a fundar, no sentido de treinamentos, estímulo e comunidades, mais de 40 spin-offs acadêmicas. E empresas super legais que a gente acompanha até hoje, tem muito orgulho de ter na rede, né? Vamos lá, mas só para entender, quando você fala de spin-off, você está falando da universidade participando nessa história. Porque uma coisa é uma startup, o cara é cientista, ele está na universidade, ele vai abrir uma empresa dele. Isso é uma startup. Agora, quando você fala de um spin-off, você está falando da universidade participando disso. Não. Quando eu falo de spin-off, é uma startup, uma spin-off acadêmica, é uma startup constituída por pesquisadores, sejam professores ou alunos, que utiliza do conhecimento desenvolvido na universidade para criar uma companhia. A universidade pode participar disso. Hoje, inclusive, ela pode ser até sócia disso. Mas não necessariamente. Quando eu falo spin-off acadêmico, utilizou do conhecimento que desenvolveu no doutorado, desenvolveu no mestrado, desenvolveu no pós-doc, desenvolveu na linha de pesquisa e criou uma startup. Utilizando ou não da infraestrutura laboratorial da universidade para continuar o desenvolvimento. E aí foram muitas empresas e muito legais, desde a empresas que utilizam grafeno, as primeiras do MacGraph, por exemplo, muito na Universidade de São Paulo, bioimpressão de vasos e tecidos, novas moléculas, novos materiais. Só que o que a gente percebeu? Que negócios baseados em ciência, para além de qualquer desafio de qualquer negócio, seja tradicional ou mesmo digital, tem dois desafios específicos que a gente acredita que são muito mais dolorosos para essas spin-offs acadêmicas, as startups deep tech em alguma medida, né? Uma é que elas são altamente intensivas em capital. Você está falando de muita grana para teste clínico, se for o caso de saúde, para infraestrutura laboratorial e atrelada a esse alta intensividade de capital, muito risco, né? Porque a chance de dar errado é muito grande. Não, tudo bem, porque você está falando de ciência base. Agora, vamos lá. Quando você fala de muita grana, de quanta grana nós estamos falando? Por exemplo, eu estava conversando esses dias com um empreendedor da Mir Science, que é uma startup que desenvolveu uma nova molécula que trata especialmente caquexia. E aí, para o teste clínico fase 1 deles, a gente está falando de R$100 mil por paciente para o teste clínico fase 1. E precisam de pelo menos uns 80. Então você está falando de R$8 milhões, R$10 milhões para um teste clínico fase 1 que tem 50% de chance de não dar certo. Tudo bem, mas vamos lá. E vou aqui abrir um parênteses. Eu entendo a maturidade do cenário brasileiro, tá? Então, dado esse parênteses, é pouca grana. Eu entendo que nós estamos falando de ciência base, então você tem um risco mais alto. E eu entendo também que no ecossistema de startups, 8 milhões não é a grana de um anjo, né? Então nós já estamos falando aí de um capital considerável se fosse um anjo. Mas não é muito dinheiro. Porque para chegar no fase 1, você teve que ter um desenvolvimento também pré-clínico, que aí é in vivo, in vitro, que pode chegar a 5, 8, 10 também. E aí depois você soma, e aí um fase 1 que soma esse volume de capital, que, por exemplo, se você for olhar para uma startup digital, em tese o risco é menor. O risco é mais de mercado do que tecnológico. Não, claro, e até como o custo de entrada é menor, quando você está colocando 8 milhões, essa startup ela já fez prova de conceito, já tem cliente, já está num outro estágio de desenvolvimento. Mas o meu ponto é o seguinte, para essa grana vir, novamente, eu sei a meleca que a gente está hoje, tá? Tanto no ponto de vista de economia, quanto do ponto de vista de incentivo governamental. Mas entendendo que essa grana vem de governo ou vem da iniciativa privada, né? Por exemplo, você falou de possivelmente até uma spin-off da iniciativa privada junto com pesquisadores, ou enfim, não é um absurdo. Mas não estamos falando de um valor absurdo.
Entende meu ponto? Não é gigantesco. Mas que quando você fala assim, pô, é muito intensivo a grana, pode dar a impressão que, putz, é realmente inviável. Não dá pra fazer. E aí, até a gente tem projeto agora que, às vezes, o dinheiro que eles precisam, Cava, pra sair da bancada é menor ainda. Porque o que a gente tá falando pra sair da bancada, no sentido de estruturar aí sim a startup, fazer algum teste de validação laboratorial, a gente tá falando de dinheiro que Anjo consegue suportar, que é um projeto que a gente tá fazendo, investindo nessas startups para constituir a empresa, modelar a empresa, fazer eventualmente algumas validações laboratoriais, porque com um foco bem endereçado, aí sim ela consegue levantar esse dinheiro com menores problemas. Porque aí vem o segundo problema, que eu tinha falado 2. Um é esse de intensidade de capital que está atrelada a risco. E aí isso pode afastar os investidores e afasta esse capital até o vale da morte da inovação ali que a gente está inserido. O segundo grande problema que a gente viu nessas startups que nascem na academia, nascem nas universidades, é que a gente tem muitas boas tecnologias que não estão bem endereçadas para problemas de mercado. Porque por uma razão clara, dentro do laboratório você não sabe quais são os problemas que a indústria está vivendo, que necessariamente você consegue modelá-las. Isso contribui para o desafio de conseguir captar grana também. Tá, eu vou querer entrar um pouco nisso. Eu vou pedir primeiro um favor pro Focas desligar o mic dele. Perguntar para você gostou de chocolate? Excelente, tá. Excelente. Experimenta esse da Amazônia aqui, ó. Quero experimentar. Isso é bem chocolate com bastante cacau. Amanhã eu vou lá para a Amazônia. Cacau. É mesmo? Tá. Eu vou abrir agora um que eu amei, cara, que é esse de arroz doce, que é sensacional. Bota pra mim aqui, Focas. Peraí que eu tô com... Peraí, Focas, deixa eu... Pronto, desculpa. Eu quero entender o seguinte. Você falou agora da parte de pesquisadores. Ó, esse é branco. Experimenta esse aqui, cara. Esse de arroz doce é sensacional, cara. Você falou de pesquisadores não necessariamente entenderem as dores do mercado, né? Sim. O que eu percebo, eu não tenho tanto contato com a academia quanto você, mas eu tenho muito amigo, sim, trabalho muito com inovação, então de certa forma estou sempre muito próximo, né? E o que eu percebo que, diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, apesar que lá também você tem esse problema, mas aqui eu sinto que a distância da academia tem para o mercado virou um motivo de orgulho para a academia, o que eu acho um absurdo. Se a gente for olhar lá atrás, a academia ela tinha uma necessidade de estar distante da iniciativa privada, porque a iniciativa privada olhava para o curto prazo, que é o lucro, e isso de certa forma maculava o objetivo da academia de olhar no longo prazo, de fazer ciência base e tudo mais. Como as coisas estão acelerando muito rapidamente, essa distância não é mais factível. Você vai precisar juntar os dois. Sim. Tanto porque o mercado de trabalho ele precisa investir em ciência base, que não dá mais para ele esperar 10 anos essa coisa evoluir. E do outro lado, a academia precisa da grana da iniciativa privada também para poder investir em ciência base. Mas eu percebo ainda muito preconceito disso, até um certo orgulho de ter essa distância. Você falou do desconhecimento dos problemas reais, mas você acha que também tem um problema de mentalidade nessa história ou não? Vamos lá. Acho que tem duas frentes para abrir aqui para expressar bem minha visão sobre isso, tá? Uma é que isso é global mesmo, o desafio ciência e indústria é global por várias razões. São instituições diferentes, que têm objetivos diferentes, e que, consequentemente, têm culturas diferentes, prazos diferentes, e quando elas se relacionam, necessariamente tem atrito. Isso, seja no Brasil, seja fora. Perfeito. Só que elas sabem, eventualmente, igual ali na hélice tríplice, né, na interação das três principais atores para fazer um ecossistema de inovação, para além do que eles fazem normalmente, por exemplo, a atividade da indústria é ser o meio de produção, a atividade da universidade é gerar conhecimento, a atividade do governo é conferir segurança jurídica, todos esses atores têm que fazer um pouquinho a mais para contribuir para um ecossistema de inovação saudável. O que é esse pouquinho a mais quando se fala do governo? Além de segurança jurídica, promover política pública sólida e consistente para isso. Quando se fala de indústria, para além de ser um meio de produção, investir tomando risco para conseguir, inclusive, mais vantagem competitiva. E da universidade,
para além de formar gente e avançar no conhecimento, é de fato gastar bastante energia em empreender e inovar em cima desse conhecimento produzido. E isso é um atrito para todos eles. É difícil para a indústria inovar, é difícil para a universidade conseguir também sair dos seus muros. E aí vem... E aí, obviamente, eu entendo também que o trabalho do cientista não é fácil. Sim, sim. Principalmente num país como o Brasil. Mas aí vem um desafio, por exemplo, que eu acho que tem algumas considerações aqui, viu, Caba? A primeira, assim, a afirmação, esse sentimento que você falou de sentir que o cientista brasileiro está mais distante, hoje eu, no trabalho nosso, assim, de norte a sul do país, em tudo quanto é universidade, a gente fez uma pesquisa no ano passado, inclusive com a comunidade científica, eu não vejo isso mais. Então, mas isso mudou, então? Mudou. Eu não vejo... Pô, isso é bom pra caramba, eu não vejo, assim, um cientista que tem aversão à indústria, fala assim, não, isso aí é coisa do capital. Não, muito pelo contrário. O que a gente mais sente é, inclusive, os velha guarda vindo de uma forma muito humilde e interessante, assim, cara, eu quero fazer isso, mas eu não tenho ideia de como começar. Não, perfeito. Até porque a gente não tem essa fórmula pronta ainda. Mas, exato. Pô, que bom que você quiser... E além disso, assim, pode ser até que exista essa figurona que tá lá, mas ele tá isolado no seu laboratório. Ele tá isolado, inclusive, da vanguarda que a academia inteira hoje sabe que isso está na liderança de toda a liderança acadêmica. Inclusive, teve toda a mudança legal que começou com esses estímulos em 2004, com a lei de inovação, teve toda a reformulação agora em 2016, inclusive com a emenda constitucional, que mudou as estruturas promovendo isso mais. Até os dados são interessantes. Tem um dado do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o Formict, que ele pega os dados de transferência de tecnologia de todas as universidades que receberam recursos públicos. E isso tem uma série histórica desde 2007 e tudo. Você vê, quando você pega os gráficos históricos, você vê que está crescendo muito o volume de licenciamentos e contratos de transferência de tecnologia. Coisas que chegam hoje somadas a quase R$500 bilhão, quando soma as universidades todas. Isso é um valor relevante, mas muito pouco, obviamente, pelo potencial que tem. Mas mostra que assim, a gente está na direção certa, mas precisa bastante acelerar esse passo. E aí, um ponto que é interessante, assim, quando a gente fala essa comparação Brasil e Estados Unidos, tem que tomar cuidado qual é ela. Porque quando a gente pega as universidades paulistas, Unesp, Unicamp e USP, e compara, por exemplo, um indicador só, que é publicação de artigos em conjunto, universidade e indústria, a média das universidades paulistas segue a mesma média das universidades americanas. Isso é muito interessante, mas isso não é uma média geral. Não, tudo bem, mas assim, aí tem uma outra questão que a gente precisa entender qual a qualidade desse trabalho, né? Porque assim, como o Brasil ele tem muito essa veia de gerar paper, sim, a gente em volume é relativamente bom, né? Comparado ao resto do mundo. Sim. Mas a gente não se preocupa tanto com qualidade. Eu concordo, acho que esse é um problema. Só que todo indicador analisado individualmente tem seus problemas. Até tem os estímulos que não são tão bons. Não, perfeito. E essa generalização que eu fiz, ela é calhorda, né? Sim, porque você tem muita coisa boa. Mas o meu medo é de olhar só nesse viés, entendeu? Não, eu concordo 100%, tá? Longe de não ter as críticas inteiras ao modus operandi da academia, que aí as métricas não são boas, de fato. Que a métrica, por exemplo, da CAPES para avaliar se um curso de pós-graduação é nota 7, obviamente o que mais pesa é o volume de publicações em revistas de alto impacto. Tá. Então, aí sim, quando você tem, por exemplo, esse filtro de revistas de alto impacto, essas revistas são o filtro. Aí a gente já tem um parâmetro bom. O Daniel, quero voltar um passinho aí. Você chegou a ter não sei se você tem ainda um curso para cientistas, para esses caras entenderem e empreender. Exato. Antes de chegar no curso e entender o que você está ensinando para esses caras, eu queria entender o seguinte, qual que é o perfil desses caras? Ótimo. Imagino que é muito variado. Muito. E, assim, é muito variado, mas a gente tem duas personas. Tem duas personas muito claras. Legal. Uma é o professor. É o professor da universidade. O que você está falando, o cara que está ativamente dando aula. O cara que está ativamente... Porque assim, a gente brinca que no Brasil, se a gente não tem um Nobel ainda, mas se tivesse, ele teria que voltar para dar aula de cálculo 1 de novo, mais uma vez. Isso faz parte daquilo que eu falei da dificuldade dos métricas e estímulos. A gente não tem a carreira do pesquisador. E dificuldade que você tem desse cientista hoje
em todos os aspectos. Eu admiro muito o professor de uma universidade brasileira, porque o que ele faz é muita coisa. Ele tem que dar aula, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que orientar a gente, ele tem que toda a carga administrativa e, além disso, ele tem que publicar. E agora a gente está pedindo para ele depositar patente, prestar serviço e criar seus spin-offs. E eles estão... E fazer divulgação científica. E fazer divulgação científica. E eles estão fazendo isso. Mas essa persona é muito clara pra gente, assim. E eu fico muito feliz porque a gente faz trabalho de prospecção intenso todo dia. A gente está comunicando com 100, 200, 1000 cientistas em projetos. E assim, a receptividade é muito boa. Eles querem fazer, eles querem inovar. Muitas vezes eles não sabem como. Tá. E essa persona, o professor, ele é muito clara. Então ele está ali no laboratório dele, ele quer começar a gerar as spin-offs, quer começar a trazer indústria, quer começar a prestar serviço, quer começar a interagir com esse universo. Então essa persona é muito clara pra gente. E a segunda, que é o aluno, a aluna de pós-graduação, que está no seu mestrado, especialmente no doutorado, que vislumbra a possibilidade de empreender a partir das descobertas do laboratório e do doutorado dela. E aí, me corrija se eu estiver errado, nós estamos falando de um primeiro público que eu imagino que seja mais maduro, assim, caras de 40 anos, 50 anos, 60 anos, e o outro público é a molecada que já entendeu que empreendeu o caminho. Sim. Que esse cara não vai, senão vai virar, enfim, não vou nem dizer aqui alguns exemplos, mas assim, senão esse cara vai ter um trabalho que não vai satisfazê-lo nem financeiramente, nem... Cognitivamente. Exatamente. Antes de você me explicar dos dois perfis, você experimentou de arroz doce ou não? Nossa, uma delícia. Não é bom? Não, muito bom. O que a gente vai agora, ó? Leite de aveia, castanhas e sal e cabra, que é chocolate intenso com leite de cabra e um pouquinho de... Acho que eu nunca comi um chocolate com leite de cabra. Então nós vamos nesse aqui. Me fala desses dois perfis. O que além do óbvio, o que você sente de diferença em cada um? A gente fez uma pesquisa, tá, com 700 cientistas no ano passado, para tentar entender essas perspectivas. Olha que lindão. Ó. E esses estímulos, Cava. E foi muito interessante ali. Primeiro que o que a gente considerou inovar a partir da ciência? A gente considerou abrir startup, a gente considerou licenciar patente, a gente considerou prestar serviços e fazer projeto de P&D. E aí cada um desses mecanismos tinham... Cara, isso é bom. A gente perguntou os motivadores deles. Os motivadores. Dos professores, eu posso estar enganado aqui na ordem, tá? Mas os professores, muitas vezes é interessante que o principal motivador dele era estimular os alunos a percorrer esse caminho. Pô, que legal. Ou seja, ele quer servir de exemplo. Quer servir de exemplo. Comem. Pô, bom isso aqui, cara. Legal essa história. E além disso... Nobre. E além disso, eles querem avançar na pesquisa a partir de projetos de inovação. Porque isso é um dado legal também, que os laboratórios que mais fazem parceria com a indústria também são os que mais fazem pesquisa e mais avançam no conhecimento. Legal. Então esse é um motivador muito central. Do pós-graduando, o estudante de pós-graduação, ele aí sim já tem um objetivo de fazer carreira e ganhar dinheiro em cima da pesquisa. Que é o óbvio, né, cara? É natural. E muitas desses caras aí, tem algumas carreiras aí que se o cara não empreender, o cara tá lascado. O cara vai ter que virar, sei lá, professor em escola, né? Não desmerecendo o trabalho, mas, pô, o cara é cientista, ele gastou 10 anos de bancada fazendo coisas incríveis, assim, como que ele pode impactar muita gente, resolver o problema de muita gente. Assim, a gente não desperdiçar esse cérebro, né? É isso que eu tô falando, eu não tô desmerecendo o trabalho do professor, que é maravilhoso, mas assim, o cara tá ali fazendo pesquisa que pode mudar o mundo. Exato. Né? E de repente ele fala, pô, agora eu vou ter que ir para um outro caminho, entendeu? Independente do outro caminho ser nobre também, ser importante, não é isso. Mas além da questão do propósito, o que mais muda? Por exemplo, essa molecada, eu tô falando de molecada porque eu tô velho, né? Mas, puta, acho horrível isso, cara. E eles têm uma média de 25 a 30 anos. Tudo bem, pra mim é molecada. Eu tô desgraçadamente velho. Eles estão mais preparados ou não? Eu sei que o brasileiro em geral, tá, independente de ser cientista ou não, é muito empreendedor. A gente vê, sei lá, Sebrae, a quantidade de empresas que se abre por ano, o brasileiro se joga, dá desempregado, o cara abre alguma coisa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, apesar de ter esse perfil de assumir o risco e arregaçar a manga, a gente entende muito pouco, né? O brasileiro em geral é muito pobre para fazer, não entende mercado, não faz pesquisa de mercado, enfim, não tem qualidade para um monte de questões, não tem... então, esses dois pontos eu imagino que sejam similares, mas a pergunta é, essa molecada
está mais preparada para empreender, você acha, hoje? Acho que sim, por acesso. Então, porque diferentemente do professor, que o professor ele quer fazer isso, só que de fato ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Então, a combinação ideal, inclusive, é o professor no laboratório, que estimula os seus alunos de doutorado, e os seus alunos de doutorado, que eles estão maduros no conhecimento científico, mas eles ainda são jovens e podem se aventurar numa carreira empreendedora. Então, essa combinação isso você tem boa. visto ou não? Sim, muito. Então, dessas empresas, uma boa parte delas está fazendo essa mistura, de colocar os professores junto com alunos. Cara, isso é muito legal. Isso é muito né? legal. É bem animador, né? É bem animador. E vejo uma abertura 100% dos professores, dos alunos e a universidade estimulando isso. Isso para mim é do que você me falou que mais me anima, assim, da mentalidade ter mudado. Sim. Porque é o princípio, é a base de tudo. É. Se a gente não tem vontade, não adianta ter capacidade, não adianta ter caminhos e tudo. Tem algumas coisas que dá para explorar aqui, no sentido, aí sim, voltado para a política pública, para financiamento de uma forma bem direcionada para conseguir gerar uma população rica disso. Como a gente tem aqui em São Paulo, tá? Como a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, com a FAPESP, com programas muito sérios e consistentes para fazer isso e a geração de muitas empresas, com todos os seus desafios burocráticos que acabam tendo. Então, mas isso, eu quero falar mais profundamente sobre isso, tá? A gente pode até entrar agora. A pergunta é, e novamente, a gente está num período desgraçado, né, de verba pública, de diminuição de investimento e tudo mais. Mas além de ter mais dinheiro, que é o óbvio, que já era pouco e ficou menor ainda, o que mais do ponto de vista de governo, eu estou falando tanto no âmbito municipal, estadual quanto federal, o que mais que dá para fazer? Legal. Acho que, vamos lá. Tem uma coisa, Ricardo, que a gente aprofunda muito na questão de política pública também, de investimento em ciência e tecnologia, porque é pressuposto para isso acontecer, né? Uma lógica muito positiva que dá para ser feito aí quando a gente está falando de liderança, inclusive eu não quero que só exista ciência aplicada e só aplicação da ciência, porque senão o mundo ia ficar muito mais chato com isso. E isso também tem que ter investimento para fazer as outras coisas. Mas quando a gente está falando de direcionamento de o que mais em política pública, é assim, para onde a gente vai endereçar esses recursos? No sentido de quase que mission-oriented, sabe? Políticas mission-oriented, tá? Vamos endereçar, porque assim... Tudo bem, você está falando de uma estratégia antes de ter a grana. Não tem como a gente ser bom em tudo. Qual é a nossa bandeira e para onde a gente vai endereçar esses recursos de uma forma inteligente para gerar riqueza a partir de uma pauta, de uma bandeira. Tudo bem, mas vamos lá. Deixa eu te provocar aqui. É o seguinte, a gente historicamente tinha isso. A Embrapa é um exemplo disso. O Brasil investiu muito em agricultura. Foi maravilhoso, é maravilhoso. A gente tem muito sucesso nisso. A gente só é o que é hoje, com todos os problemas que a gente tem, né? Em parte graças à Embrapa. Eu tive, alguns anos atrás, com uma série de ministros de Estado, com a história de tentar levar a história da cultura maker para esses caras entenderem a necessidade e todas essas tecnologias exponenciais que a gente tem agora, esses caras entenderem o impacto que isso vai ter em PIB, em geração e perda de emprego. Tive com algumas equipes, tive com a equipe do Mangabeira, tive com uma série de pessoas aí para tentar discutir isso. Sempre que esse assunto de estratégia e de foco aparecia, ele acabava sendo interessante nesse ponto que você falou, a gente precisa ter uma estratégia, você não pode atirar para todo lado. Por outro lado, cara, a partir do momento que a gente tem que definir 3 ou 4 frentes, sempre o que eu via eram 3 ou 4 frentes e que iam limitar imensamente esse trabalho, porque ia acabar sendo agricultura, onde óbvio que a gente precisa continuar investindo, mas já é um case de sucesso, já vai bem. Aí você sempre tinha um case de botar o militar na história, né? Então, assim, a minha preocupação de colocar a estratégia se a gente tivesse definir 3 frentes, você teria como dizer quais são? Eu não vou dizer uma frente, mas eu vou dizer uma bandeira que a gente está sentindo que está latente. Parece que é o cavalo selado que está passando na nossa frente do ponto de vista de geração mesmo. A pauta e a bandeira de sustentabilidade, que parece que a gente nasceu para isso. Perfeito. Então, eu não estou falando... Mas olha lá, isso é legal, porque você está colocando um conceito. Exato. Não um tema único, ou não um segmento, ou não uma indústria única. Você não está falando, tem que ser agricultura. Porque essa sustentabilidade pode ser uma startup de energia, pode ser uma startup de alimento, pode ser uma startup de novos materiais, pode ser grafeno, pode ser, enfim. Exato.
E até a gente está fazendo um projeto na Amazônia, que a gente está investindo nas empresas, a gente concatenou as nossas teses, que acabou que eu nem compartilhei da outra do trabalho nosso com a indústria, que hoje é onde a gente gasta a maior parte da energia. Porque a gente acredita que a indústria venha contribuir muito com esses dois grandes problemas que eu falei de inovar e empreender a partir de Deep Techs, que é capital e foco de mercado. A indústria tem isso, né? A indústria tem um conhecimento de mercado muito grande e tem um capital que pode investir e pode alavancar isso de uma forma muito positiva. E você está vendo uma movimentação corporativa muito positiva para isso. Então, a gente tem trabalhado muito nessa agenda. E isso alavanca, de fato. As startups que eram antes de garagem se tornaram grandes indústrias com um grande contrato como indústria em programas que participou com a gente. E aí, a gente tem feito um projeto nessa perspectiva com a Amazônia, que a gente trouxe grandes indústrias de segmentos que a gente viu que tinha um potencial relevante na área de saúde, alimentos e cosméticos. Vimos os problemas deles, as estratégias de inovações deles, como que isso concatenava com a Amazônia, especialmente a biodiversidade amazônica, e mapeamos tecnologias com base em ciência que utilizavam insumos amazônicos endereçados para esses segmentos. E assim, a gente ficou encantado com o volume de tecnologias que a gente encontrou. Todos eles ainda na academia, ainda com desafios muito grandes de validações lá na frente, mas já testados em laboratório. A inteligência que tá vindo de lá também ou não? De lá também. Porque você tem umas universidades bem interessantes lá de química, de... Muito. Não, tem institutos de pesquisa muito renomados lá. E a proporção era exatamente metade norte e metade sudeste. A gente prospectou 149. Então, grande parte no estado do Amazonas, especialmente por causa da UFAM, UEA, INPA, e também no estado do Pará, por causa da UFPA, principalmente, e no estado de São Paulo, porque trabalha muito, as universidades paulistas são muito grandes, inclusive trabalhando com insumos amazônicos para endereçar. Mas, no fim, sinceramente, independe de onde está o desenvolvimento, porque você tem a lógica de manter a floresta de pé de uma forma positiva. Então, se utilizar nessa bandeira. Sustentabilidade. Exato. Né? Mas a gente ficou bem positivamente impressionado com o volume e a qualidade. Que a gente tinha essas dúvidas, Cava, que tem ciência básica relevante no sentido de descobrimento de novos elementos? Uhum. Para além desse descobrimento de novos elementos, eles estão sendo aplicados de alguma forma? No sentido para resolver... Eu peguei e encontrei essa nova molécula... será que ela tem um potencial de curar câncer em algum segmento, né? Ou alimentos e tudo? Para além disso... esses cientistas que estão desenvolvendo essas tecnologias, eles têm a disponibilidade, o interesse de gastar energia empreendendo ou inovando a partir disso, a maturidade que isso se encontrava, e por fim, a quinta e última, se tinha interesse de mercado, se tinha potencial de mercado. A gente respondeu positivamente essas 5 perguntas porque a gente trouxe essas indústrias e elas avaliaram esses projetos, e esses projetos tinham interesse de mercado. Obviamente, tem centenas de desafios aqui, que é muito pequeno isso para a ambição e para o tamanho da Amazônia e para o potencial que ela tem. Mas é um começo, Mas né, um começo e, obviamente, eu quero aumentar isso tudo. Tem que ter muito mais ciência básica, tem que ter muito mais aplicação, tem que ter muito mais indústria interessada nisso. Eu acho que tem uma outra coisa também, que, Daniel, é o seguinte. Seja mercado, seja governo, não importa. Até mesmo outras frentes que a gente tem de captar grana de fora e tudo, você ter um benchmark, você ter um exemplo de sucesso, você ter um case de sucesso, é muito irrelevante. É muito relevante. Você tem uma primeira, mesmo no mercado, cara, mesmo esquecendo ciência, você tem hoje, eu trabalho com inovação, eu vejo muito isso aqui no Brasil, no mundo é assim também, cara. Você tem uma empresa fazendo isso, aquele exemplo, aquele benchmark estimula vários concorrentes a fazer a mesma coisa, né? Porque a pauta comercial ela é muito pautada no medo do risco, no medo de fazer primeiro, no medo de errar. A partir do momento que você tem um exemplo bem sucedido, isso dá uma destravada enorme. Não só nesse ponto de vista de grana, mas também do cientista. O Zuckerberg não é exemplo pro cara que está lá na Amazônia, nem pro cara que está aqui em São Paulo. Né? Pô, esse cara estudou em Stanford, em Harvard, esse cara não é parâmetro, esse cara tem a grana lá. Agora, a hora que você pega os empreendedores daqui, cientistas daqui, de sucesso, esse cara, o poder do exemplo é muito brutal. Não, total. A gente vê, por exemplo, quando personifica... A gente tem um caso de sucesso na Universidade de São Paulo de uma patente que foi licenciada, do Von Flash, que é um caso famoso, foi muito divulgado. Do professor... Isso, o Von Flash, do professor Humberto Ferraz, que hoje é o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas lá da universidade. Então, assim, é um projeto que foi desenvolvido com a universidade, que hoje fatura 180, 200 milhões de reais o medicamento com a Biolab, né? Come isso com goiabada. Com certeza. E isso gera royalties para a universidade de 5, 6 milhões de reais. E isso, então, por exemplo, isso é legal, e qual que é a regra do royalty na universidade? Isso segue o padrão em todas elas. É um terço, um terço, um terço.
Então, um terço, como que funciona? Tá, a universidade desenvolveu uma tecnologia, e essa tecnologia foi licenciada para uma indústria, e a indústria faturou, digamos, 100 milhões de reais com esse produto. Tá. Digamos que o contrato de royalty com a universidade seja de 3% para facilitar as contas aqui que eu sou advogado. Então, 3 milhões de reais de royalty por ano para a universidade. Ok. E aí a lógica é um terço, em que medida? Um terço para o caixa da universidade, geral, um terço para a unidade / laboratório de origem da tecnologia e um terço para as pessoas físicas, para os inventores. Então, ou seja, isso é um estímulo que, assim, a gente quer ver isso cada vez mais, né? Mas, Daniel, isso, a legislação já... Porque há poucos anos atrás isso era um problema. Hoje não tem esse problema. Tá, então isso está resolvido. É resolvido. E esses 3% é meio que uma média de mercado, obviamente. Você pode ter alguns casos que é mais, alguns casos que é menos. Depende, as variações por causa da definição de royalty variam muito de setores e de estágio da maturidade de tecnologia. Então pode variar, a gente fez uma pesquisa para entender isso também, até para direcionar padrões de mercado. Mas vai entre 1% a 5%, dependendo, muito excepcionalmente passa disso. Mostra esse aqui, Focas. Ó, esse é de chocolate escuro e esse aqui é Romeu e Julieta. Experimenta esse aqui também. O Romeu e Julieta eu vou experimentar com certeza. Com chocolate branco. Cara, esse é sensacional. Agora volta pro perfil lá. Você deu esses dois perfis, professores e estudantes. E essa é uma combinação de sucesso para começar. Mas aí tem um outro fator para essas spin-offs acadêmicas ou startups deep tech serem mais bem-sucedidas, que é o seguinte. Normalmente eles começam assim, o professor e o estudante. O estudante com mais tempo, dedicando mais, direcionando mais e tudo mais. Mas depois, Cava, tem que entrar uma figura que é alguém mais focado em negócios. E esse alguém mais focado em negócios pode ser, excepcionalmente, o cientista que se transforma de fato em um cara de negócio, mas isso é mais difícil de acontecer. Ou entra ali pessoas e sócios para que consegue ter que é diferente, né? Da mesma forma que ele passou 10, 20 anos sentado com a barriga na bancada, né? Mas, Daniel, em que estágio isso acontece? Porque dentro das startups tradicionais, se é que dá para dizer assim, né? As startups que não estão vindo de universidade, ciência base e tudo mais, aí esse grupo é formado no início, né? Então, sei lá, às vezes o cara é um cara de business e aí o cara já busca um sócio fundador de tecnologia, né? Ou o cara é um cara de tecnologia, ele vai buscar um sócio fundador que de repente seja um cara de vendas e de pessoas, enfim. Sim. Em que estágio você vê a necessidade de já ter esse cara de business? O ideal é no tempo zero. Tá. O ideal é no tempo zero, porque esse cara de business consegue cortar muito tempo de trabalho que o pessoal vai fazer, especialmente como aquele problema que eu disse, endereçamento. O cientista começa a endereçar a tecnologia para alguns problemas que não necessariamente são os maiores problemas. Não consegue identificar melhor os mercados cabeça de praia, né? E começar a enveredar nisso. E quando que isso acontece? O que você chama de cabeça de praia? É o primeiro mercado que você acessa mais fácil. Que tá ali mais low hanging fruits, assim, para você começar a aplicação do seu produto e ganha aquele espaço para depois endereçado para outros, né? E aí, então seria muito positivo se isso acontecesse antes. Mas não acontece porque essas tecnologias tendem a ser mais empurradas, né? Então os cientistas criam as empresas, pegam financiamento PIP, FAPESP, pegam algum dinheiro da fundação, pegam ali o centelha da FINEP, se apresentam ao mercado, começa a tomar muita pancada do mercado, né? Até que eles conseguem ver essa necessidade e ao interagir, você repara que eles já têm que estar com a pele em jogo mesmo, né? Então já tem que ter saído ali. E é nessa medida que eles vão encontrar esses sócios, esses novos parceiros, e acaba acontecendo de uma forma muito positiva. Vê se você identifica o que é isso aí. Paçoca. Bom, né? Bom demais. Bom demais. Mas vem cá, desses empreendedores aí que você está trazendo, masculino e feminino? Eu vejo a maior parte masculino. Mas é muito distante? É 80-20? Não. É aí que tá, por exemplo, nesse projeto que a gente está fazendo na Emerge Amazônia, a gente está trabalhando com 9 startups, a maioria é feminino e grande parte é integralmente feminino. Oh, que bom, cara. É integralmente feminino. Porque na ciência você tem mais mulher, né?
especialmente na ciência na área de saúde, que é onde a gente tem mais um volume maior, você tem mais mulheres. E elas também estão começando a empreender. Em biológicas, tem bastante. Exato. Legal. Então Muito você bom. tem cases de sucesso, estão caminhando para um sucesso bacana, que são empreendedoras mulheres na área de hard science. Inclusive você conversou aqui com a Janaína, que é um caso super legal de cientista empreendedora na área de Deep Tech. Tem a Mona da Você Biolinker. precisa me ajudar a trazer mais gente, porque essa mulherada não gosta de aparecer, cara. Pode deixar, pode e elas deixar. têm que aparecer, elas têm que mostrar a cara. Pode deixar. Não por mim, cara, Sim. mas pra dar de exemplo pra outra Exato. mulherada, cara. Exato. É legal, você já falou a gente falou de idade, né, que você tem esses dois. Mas eu queria entender do curso de você e até quais são as dificuldades. Quero entender se as dificuldades aí são muito parecidas com as de outras startups. O que você ensina para esses caras no curso? Os desafios são parecidos mesmo. O que acontece são algumas peculiaridades. Então, que a gente tem que adaptar em alguma medida. Mas, e o que eu diria que é adaptar e o que eu diria que é totalmente novo e diferente, né? O que eles têm de novo e diferente é a peculiaridade de transferência de tecnologia, que isso tem que acontecer, muitas vezes é desenvolvido dentro de um centro de pesquisa, e aí essa tecnologia desenvolvida no centro de pesquisa tem que ser transferida para essa startup, para essa spin-off acadêmica. E como isso pode acontecer, são vários fatores. Desde o licenciamento exclusivo da patente, desde um P&D com essa startup para continuar o desenvolvimento, eles terem a titularidade da patente compartilhada. Ou seja, ele é quase um funcionário, ele tem uma verba para desenvolver o trabalho, mas se aquilo gerar uma patente, ele também vai ser dono dessa patente e vai ganhar royalty em cima disso, é isso? Sim, e também depende, porque você tem vários casos em torno disso. Por exemplo, se for só o aluno que criou a empresa, então o aluno não é tipo um funcionário. Ele estava fazendo a sua pesquisa ali, ele viu a oportunidade de mercado, mas a titularidade é da universidade, ele cria essa empresa e as universidades hoje reconhecem isso, e isso é de fato muito positivo. O processo de licenciamento exclusivo para o inventor é mais fácil, porque elas sabem que isso vai dar chance de sucesso maior para a startup que está nascendo se o próprio inventor criar uma empresa. Mas isso não gera um problema? Porque assim, as universidades precisam de grana cada vez mais. Sim. E eu não estou dizendo que eu discordo disso, tá? Eu acho fantástico, porque eu acho que se a universidade ela começar a incentivar isso vai voltar para ela de alguma maneira muito forte. Mas se ela tem caras ali desenvolvendo coisas que depois ela não vai ganhar uma fatia disso, isso não gera... Ela vai ganhar. Ela vai ganhar a titularidade disso. Porque ela vai ser co-titular ou titular 100% e ela vai receber os royalties no final do dia. Tá, então para ela é estratégico. Então mesmo que esse cara abra uma dele e a startup seja dele, parte dos royalties da propriedade intelectual, da patente é dela. Legal. Exatamente. E aí, essas são as peculiaridades, tá? Que acho que a gente aprofunda bem nessa temática, especialmente, por exemplo, o professor, ele pode ser sócio de startups, mas ele não pode ser o diretor executivo, ele não pode ser o administrador. E isso é assim no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, porque de fato o professor é contratado para ser o professor, pesquisador, ele não necessariamente é um aditivo e super positivo, um estímulo muito bacana. Então, essas peculiaridades no processo de transferência de tecnologia, propriedade intelectual, especialmente patente, a gente vê como muito relevante de passar para eles e ter essa estratégia, porque no final do dia é o que ele tem, né? O que ele tem é a API, é a propriedade intelectual. E aí, as outras coisas, cara, elas são tradicionais do processo empreendedor, mas elas precisam ser levemente adaptadas. Por exemplo, o próprio Steve Blank, ele foi contratado pelo governo americano para fazer um processo de treinamento dos cientistas num programa que a FAPESP depois inspirou para financiamento de cientistas. E aí ele adaptou e aplicou o Customer Development para esses cientistas, porque de fato o que você precisa o get out of the building ali para os cientistas é de fato o que precisa muito é o get out of the lab. Então precisa sair do laboratório para eles de fato conseguirem identificar para onde pode ser endereçado. E o que é legal é que a gente pega toda essa narrativa de metodologia tradicional empreendedora e adapta e traz os cases e os exemplos que a gente tem, desde os mais inspiradores até os mais práticos e factíveis. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre compartilha com os cientistas, que é uma mudança de modelo mental muito relevante, é o quadrante de Pasteur. Tá. Que é assim, para além de avançar no conhecimento, ele também está resolvendo o problema de mercado. Então, o próprio Pasteur fala que o Pasteur mais maduro na profissão dele, ele nunca trouxe um problema, uma pergunta de pesquisa para o laboratório que não fosse também um problema que a indústria não sabia o que resolver. Ele falou assim, essa é a intersecção que eu quero trazer para cá.
Então, para aquele cientista que quer inovar, que quer empreender, e está num centro de pesquisa financiado público, cara, esse é um problema maravilhoso para ele descobrir, claro. resolver e ter uma vantagem competitiva relevante. Então, É um ganha-ganha. trazer esses elementos, essas visões, essas referências, assim, muda, Cava, mas muda muito o jeito do cientista olhar o problema e desenvolver a solução para isso. Legal. Sabe o que é isso? Caramelo salgado? Doce de leite. Doce de leite? Doce de leite, mas ele tem flor de sal. Por isso que você tá puxando pro caramelo salgado. Bom, né, cara? Ó, pão de mel. Aí tem aqui esse Two Rivers, que é chocolate intenso com cacau do Pará e cacau da Bahia. E tem... Maravilhoso esse. Nossa, bom, né, Tá cara? bem difícil aqui de escolher os próximos. Castanha. Ó, vamos experimentar esse aqui, ó. Leite de aveia, castanhas e sal, que é um vegano. Chocolate à base de aveia com castanhas do Pará e flor de sal. Vamos fazer essa difícil missão aqui de experimentar. Pois é. Quais são as principais áreas desses caras, hein? Alimentos? No Brasil hoje, a grande produção científica está na área de saúde. Então, quase 50%. O resto se divide. Me dá uns exemplos. Novas moléculas, Tá? descobrimento de novas moléculas endereçadas para as mais diversas terapias, métodos diagnósticos, muito descobrimento a partir de própria biodiversidade, Uhum. muita pesquisa voltada para isso. E depois começa a vir a área agroalimentos e tudo que é bem forte. Energia tem coisa? Energia tem, mas a gente achou mais difícil de encontrar. A gente fez um projeto na área de energia, achou mais difícil. A gente encontrou coisas relevantes, trabalhou com coisas relevantes, especialmente, por exemplo, a energia de biomassa, né? Então, tecnologias nesse sentido. Tecnologias verdes, a gente vai começar um projeto em conjunto com um grupo lá no Rio de Janeiro para trabalhar com energias sustentáveis. Um projeto em parceria, inclusive, com o MIT, um projeto do MIT RIP, para desenvolver ecossistemas. Assim, a gente tem um volume de produção, mas acho que até pelo desafio do setor, acho que de indústria e tudo, a gente teve mais dificuldade de trabalhar com ele. Mas na área de saúde, o que eu acho interessante da área de saúde, a gente tem um projeto que a gente fez com a indústria de alimentos, que a gente soltou os desafios e foi prospectando os cientistas. Muitos deles estavam endereçando para a área de saúde a tecnologia deles, e quando eles viram o problema que a gente estava tendo na área de alimentos, falaram assim, eu posso endereçar também a minha tecnologia para essa área de alimentos. Endereçou, conseguiu resolver o problema e escalou industrialmente. Então, você vê que a indústria divulgar bem os seus direcionamentos e amplificar isso, ela pode também trazer soluções para a sua área. Então, Porque muitas vezes uma solução ela cabe a muitos segmentos, né? o interessante das tecnologias de base em ciência, quando pensa nas startups, quando você pensa em alternativas de mercado, se essa dá errado, é muitas. Sim, porque para pivotar é uma maravilha. Cara... O desafio grande é escolher qual é o mercado de entrada, o mercado inicial. Porque o potencial de aplicação são muitas, né? Legal. Quais as principais tecnologias? Biotecnologia, de uma maneira geral? Eu não sei se eu estou envezado sempre nos projetos, a gente trabalha muito com farmacêutica, alimentos e tudo mais, mas eu vejo muita coisa de biotecnologia. Mas, inclusive, quando a gente fez a pesquisa, era uma das frentes tecnológicas que a gente entrevistou muitos cientistas e pegou muitos dados de cientistas. Biotech era o que mais despontava em produção. Tá. Inteligência artificial? Inteligência artificial era o terceiro, se não me engano. Mas tá forte, né? Tá forte, mas a gente, nos projetos que a gente trabalha, a gente não trabalha tanto com inteligência artificial. A gente se volta mais para biotech. Obviamente, você tem a interface muito forte de biotech e inteligência artificial, mas coisas. A gente acaba endereçando mais para as novas moléculas, para as edições e para esse nanotecnologia, imagina. Nanotecnologia, muitas prospecções. Agora a gente está trabalhando com uma farmacêutica, é um desafio muito específico, por exemplo, de melhorar a experiência na jornada da fertilização in vitro da mulher. E aí, é um tema super específico, Cava, e a gente encontrou, assim, centenas de pesquisadores no Brasil que estavam trabalhando com essa temática. A gente sempre se surpreende nos projetos, positivamente. A gente sempre acha assim, nossa, será que a gente vai ter, de fato, um volume de tecnologias direcionadas para isso? Quando eu falo tecnologia, é uma coisa assim, validou um laboratório, a prova de conceito ali, in vitro, e a gente sempre surpreende positivamente de haver essas tecnologias e, ao mesmo tempo, de ter essa disponibilidade e a intenção. Muitas vezes, até, a gente fez um projeto com a farmacêutica na área de transplante de órgãos uma vez,
E a gente achou assim, pô, vamos encontrar muitas validações laboratoriais, algumas coisas muito iniciais, mas a gente chegou a descobrir que os pesquisadores na raça chegaram a fazer um fase 1, chegaram a testar em gente. Cara, mas isso me dá um desgosto, porque assim, nós temos tudo aqui, né, cara? Impressionante. A gente tem tanta coisa boa aqui, cara, e a gente tá jogando isso fora. Tá. Porque se a gente tivesse totalmente na desgraça, do tipo, cara, puta, não tem gente boa, não tem pesquisa, nós estamos na lama. Óbvio que é triste, mas, assim, dá um desgosto maior a gente ver esses caras tendo que ir embora, tendo que mudar de profissão, sabe? Com tanta necessidade, porque se a gente fosse um país rico, cara, tá tudo bem também, né? No final, assim, pô, estamos jogando fora, mas tá tudo bem. Mas, assim, cara, a gente precisa tanto disso, cara. Tem duas coisas nisso que me vem à mente, que, assim, a primeira é o professor Ari Plonsky, que é um super mentor nosso, ele fala assim, parece que a gente... Como é que ele chama? Professor Guilherme Ari Plonsky. Você inventou esse nome. É muito bom, cara. É muito pica-pau isso, cara. É muito bom esse nome. Ele é sensacional. Hoje ele é diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Legal. Foi presidente da Protec, foi presidente do IPT. Ele é um incentivador da Emerge desde o tempo zero. A gente nasceu ali no laboratório da FEA com a Poli, em alguma medida, enquanto organização. E ele, um catedrático da área de inovação, ele brinca numa das suas aulas que ele dá de Science Diplomacy, ele parece que, fazendo uma analogia com culinária, parece que a gente tem todos os melhores ingredientes, melhores temperos, mas quando a gente mistura tudo, não tá ficando um prato gostoso. Assim, a gente não sabe exatamente onde que a gente tá errando, se é na proporção, se é faltando algo nesse sentido, né? E aí a gente está fazendo um estudo agora para o Amazônia 2030, que é um projeto liderado por algumas organizações da sociedade civil, o Amazon e tudo, que a gente está olhando assim, ecossistema de inovação na Amazônia. E a gente estava até assim, vamos ver algum benchmark de algum país que fez isso. Sim, tudo tem benchmark. Os ecossistemas de inovação no Brasil tem benchmark, desde Santa Rita do Sapucaí. Sim. Foi assim a Moreira, quando foi lá no Japão, viu as escolas técnicas, começou. Campina Grande, lá, o Linaldo Cavalcante viu no Vale do Silício, Parque Tecnológico criou. Então, assim, vamos procurar alguma inspiração para tentar... Será que alguém fez um ecossistema de inovação rico em biodiversidade? E quando a gente pega, quem tem floresta tropical, a Congo, Malásia, Tailândia, parece que quem tem que ser a referência é a gente, assim, parece que será que alguém fez alguma coisa em economia azul, né, em toda essa lógica de... Mas parece que Portugal começou a fazer alguma coisa, mas ainda não. Então parece que a gente que tem que, de fato, pegar esses nossos bons temperos, esses nossos bons ingredientes, obviamente aprender muito com esses outros lugares, mas conseguir fazer essa equação fechar para que a gente possa utilizar esses bons cérebros que a gente tem, essa riqueza natural que a gente tem, essa vontade empreendedora, esse avanço científico, as indústrias que a gente tem aqui para conseguir fazer isso gerar um desenvolvimento. O que dói é que a gente tem sempre casos. Os casos a gente tem casos disso. É verdade. O que a gente precisa é fazer que esses casos se tornem estatística. E gerar um mínimo de escala nessa história, né? Um mínimo de volume para isso ter relevância, né? Exatamente. Legal. Focas, tem perguntas tuas, querido? Eu queria perguntar para o Daniel como é que ele faz para se manter atualizado com tantas diferentes tecnologias. Ou seja, se tem eu sei de canais internacionais que fazem algumas leituras de papers. Seja, quais são os meios que você usa para entender tudo isso? Porque assim, a geração de papers hoje está brutal no mundo. Sim. Né? E imagino que aqui no Brasil a gente tem, pelo menos estudar essas coisas é muito grande também. Então, isso é uma coisa que eu estava vendo com alguns pesquisadores, que os caras falam, antigamente o problema era acesso. Hoje o problema é muito acesso e passa a ser curadoria. Curadoria, total. Vamos lá, é uma ótima pergunta, viu, Foca, que é o seguinte... O que é raro ele fazer, viu? Tô brincando. Eventualmente a brilhância acontece. Mas, por exemplo, a gente trabalha muito com técnicas de bibliometria. A bibliometria é a ciência da ciência, assim, como que a ciência se comporta, né? Então... E isso se dá através, obviamente, de artigos. Então, você tem bases de dados e consegue analisar artigos muito em lógica de palavras-chave, títulos, artigos, e uma publicação muito recente disso. Então, você consegue rodar, inclusive, bons algoritmos em torno disso para fazer boas prospecções e conseguir filtrar
boas publicações em torno disso. Isso em publicação científica, mas você tem também o mesmo racional voltado para patentes. E aí, assim, seria exigir demais pensar que eu, enquanto um advogado, poderia compreender em profundidade as frentes e as linhas tecnológicas. Então, o que a gente tenta compreender e se tornar bastante especialista é no processo disso. Então, no processo de inovar a partir da ciência, tirar a pesquisa da bancada e levar para o mercado, obviamente você vai ter peculiaridades. Na área de saúde, você tem a peculiaridade que você tem um regulatório muito robusto. Na área de, por exemplo, produtos em biotecnologia, você tem um desafio muito grande de bioreator, de escalas e tudo mais. Na área, na área agro, você tem sempre o desafio de volume sempre gigantesco. Sim. Então, você tem os desafios peculiares, mas no sentido do processo, assim, e a gente usa muito a escala do Technology Readiness Level, né, e adapta essa escala, né, que vai da pesquisa básica até o produto em escala no mercado e passando por todos os desafios de validações laboratoriais, piloto, regulatório, em maior escala e depois, de fato, na prateleira. Então, você consegue encontrar caixinhas para conseguir colocá-los no mesmo patamar. E a gente usa de muito especialista, né? Então, assim, todo projeto que a gente faz com a indústria, a gente sempre traz na rede nossa algum especialista para dar, assim, cara, isso daqui para de pé mesmo. A gente sabe que tem um desafio tecnológico, esse desafio entra no jogo, mas pelo que a gente tem de conhecimento aqui, parece que essa equação fecha? Se sim, então a gente avança. Tá. Agora, Focas, mostra para mim aqui que eu vou abrir um de pão de mel para experimentar. E uma coisa é você ficar em dia, tá? Mas como é que você escolhe as... Porque imagino que assim, se tem alguns editais ou alguns processos que você faça com as empresas, né? Sim. E aí você tem problemas específicos. Experimenta esse de pão de mel. Vou fazer essa dificuldade. E ao mesmo tempo, acho que você tem outros casos aí que talvez você esteja incentivando de outras frentes. Como é que você escolhe esses caras? O que é isso? Vou usar minha prerrogativa de aproveitar bem do tempo para mastigar aqui. Isso, finge que você está mastigando para você pensar. Tá no combinado isso. Nossa, pão de mel bom isso aqui. Cara, que maravilha esses chocolates. E ó, é um baita presente legal, porque é bonitinha, embalagem bonitinha, não são caros. Você comprar uns 2 ou 3 para dar de presente é muito bonitinho, muito legal. E delicioso, né? Não é? É difícil achar um aqui que a gente não tenha gostado. Pois é. Mas vamos lá, cara. A gente tem tido a experiência ao longo dos anos e selecionar... E desenvolvido alguns critérios para a gente tomar a decisão e direcionar quais tecnologias selecionar e tudo mais. Né? Que vai desde a equipe, então composição de equipe, histórico da equipe, resultado da equipe. Ou seja, muito parecido com o processo de seleção de startup mesmo. Muito, muito. Você tem, por exemplo, normalmente a gente não conhece o mercado em si. Quem conhece o mercado é a indústria cliente nossa, porque aí por isso que Mas a gente... essa ponte, ela é 100%, em 100% dos casos você tem essa ponte. Sim, 100% dos casos. A gente dificilmente... porque o que a gente aprendeu, assim... É muito mais trabalhoso eu pegar os cientistas isoladamente e querer que eles sejam bem-sucedidos procurando o mercado do que a via contrária. Então, já vim com a indústria que já tem as estratégias, já tem os focos, e isso faz a alavanca acontecer de uma forma muito mais rápida e bem-sucedida. Então, isso faz parte da tese nossa que a gente, enquanto organização, tem construído. E essas indústrias, elas sempre serão sócios ou não? Tem casos onde elas vão ser clientes, vão ser investidores? Todo projeto que a gente faz com a indústria é um caso. É porque tem maturidade diferente, estratégias diferentes, organizações diferentes. Então, ó, tem esse projeto que a gente está fazendo com a farmacêutica que é específico e pontual ao extremo. É uma forma nova de um semissólido para melhorar a experiência da mulher na jornada de fertilização in vitro. Ou sei lá, como quebrar a proteína em temperatura ambiente. Exato. Então, assim, você tem... E aí, a indústria... Assim, a gente é remunerado à prestação de serviços. A indústria, a gente entrega as tecnologias para a indústria vai e fecha uma parceria em P&D com a universidade ou com a startup que ele possa vir a ter criado. Então, independe. Tem casos como o do Emerge Amazônia, que a gente traz as indústrias, a gente aporta o capital, a gente é sócio da startup. A gente é a tua Emerge, empresa. Isso, a Emerge. E aí a indústria tem a prerrogativa de ter exclusividade nos primeiros anos, ter a prioridade de investimento, por exemplo. Então, tem aí programas corporativos que a gente faz, aí a indústria também. A gente não tem a participação, porque a gente não investiu, mas a indústria tem a prioridade, porque seja de investimento, seja de celebrar um acordo para desenvolvimento. Então, a gente vai sempre adaptando para ter... A gente não tem um modelo ainda de prateleira para fazer isso, não.
Mas aí a gente vai adaptando em cada projeto, em cada direcionamento. E grana investida dessas empresas varia muito ou não? Varia muito, porque vai depender do projeto, vai depender da maturidade que ele tá, vai depender e o projeto é sempre faseado, né? Por exemplo, a gente não está falando de muito dinheiro no tempo zero. Não, por isso que eu te falei, assim, mesmo quando você fala de valores de milhões, cara, para empresas grandes que estão colocando grana, isso é nada. Exato. E nesse tempo que a gente está falando, esses cientistas precisam de investimentos não tão altos. A gente está falando de 200 mil, 500 mil, porque você tem as validações laboratoriais. Depois a parada começa a ficar mais séria e mais cara, que é... Mas aí o risco também já começa a ser menor. Aí já o tem uma risco prova já de diminuiu. conceito, Exato. Então você tem toda uma jornada que você vai passando de ponto a ponto. E o risco vai também depender do setor, vai depender da frente tecnológica, então tem várias nuances aí nesse processo. Mas se eu estou escutando a gente aqui, eu sou um cientista, um pesquisador, um professor, faz sentido eu te procurar? Hoje, o que a gente endereça para os cientistas, acho que são duas frentes. Uma é, quando a gente faz projeto com a indústria, a gente prospecta os cientistas, a gente encontra eles. A gente encontra quem tem frentes tecnológicas que nos interessa por prospecção, por patente, artigo, grupo de pesquisa, comunicação geral. Então a gente vai procurar sempre específico. Aí a forma como a gente encontrou de democratizar mais a experiência que a gente tem tido para contribuir com os cientistas são especialmente em comunicação. A gente tem um podcast também, Inovação é Consciência. Todo mundo tem. Que a gente entrevista, fundos de investimento e tudo. Então, como é que é o podcast? Inovação Consciência, e aí... Tá onde? Spotify? Spotify, todas as plataformas. Tem YouTube também? YouTube não. Como é Inovação Consciência? Isso. Tá. E aí acha o que? Acha Emerge ou acha o Daniel Pimentel lá? Acha Emerge. Tá bom. Emerge. E aí, a gente entrevistou cientistas, entrevista indústrias, a gente passou uma temporada recente entrevistando os principais fundos públicos e privados no Brasil que tem na sua tese Deep Techs. Então, para conhecer a visão deles e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, a gente tem feito muitos eventos. A gente tem parceria, por exemplo, com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, que é a maior entidade científica do Brasil em volume, que a gente ministra os cursos de inovação para cientistas nas reuniões anuais. E a gente estruturou esse curso também, que aí os cientistas podem acessar. E a gente tem feito eles com o que, você falando da mudança de cultura, aí hoje a gente está fazendo projetos com institutos dentro das universidades. Então, o professor Humberto ali, o inventor da patente do Vonal, hoje é diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, contratou a Emerge para fazer uma mobilização dentro do centro. Ele é um dos maiores casos de sucesso, né? Do ponto de vista de grana de patente, né? Sim, no Brasil sim. Então a gente está fazendo com o Hospital Universitário, que dá uso também. A gente está começando em algumas universidades de Minas, fazendo lá em Santa Maria. Então difundindo essa cultura, esse conhecimento, em alguma medida que a gente tem gerado e de trilhar esse caminho, para que mais cientistas tenham desde o tempo zero. Então a forma que a gente contribui com o cientista hoje, se ele for procurar Emerge, hoje é no curso de inovação para cientistas. E esse curso tá sempre aberto? Você faz turma? Tá sempre aberto. Ele tá sempre aberto. Online? É online, 100% Legal. online. E aí tem lá no site nosso e tudo mais. E a gente também tem Qual feito... Qual que é o site? emergebrasil.in, de inovação, IN. Legal. E aí a gente tem feito também essas ativações dentro das universidades, dentro dos centros e tudo mais. Tem sido uma experiência super rica. Legal. Eu ia perguntar para você também, quer dizer, qual que seria o direcionamento do Brasil, mas você já me respondeu, que é a história da sustentabilidade, né? Acho que é uma frente... eu acho que isso pode ser mais bem discutido e a gente tem uma sociedade civil forte para isso, né? Seja na indústria, seja na comunidade científica. É que tem uma... Eu discuto muito com um amigo meu que é o Silvio Meira, que é um cara... Sim, sensacional. Sensacional, um cara... Uma das maiores referências do Brasil quando a gente fala de inovação. E ele tem uma posição de que a gente já perdeu a corrida contra a China e Estados Unidos. E é até meio óbvio, né? Mas com o peso dele dá uma certa tristeza de escutar isso. E o que ele diz nós temos que resolver os nossos problemas, porque a gente também tem essa vantagem, que a gente tem os problemas próprios, né? Então o caminho seria resolver nossos problemas. E acho que talvez a história da sustentabilidade seja não só resolver o nosso problema, como seja uma frente que a gente pode vender para o mundo inteiro, né? Para o mundo todo. Assim, cada vez mais vai criando uma convicção disso, né? Eu acho que as nossas potencialidades, as nossas vocações, o que a gente pode contribuir de fato e, consequentemente, trazer riqueza social e econômica. E quando você vê a riqueza... Por exemplo, fala na pauta de energia, né? 80% da energia elétrica que a gente gera é renovável. A gente tem aí uma matriz solar, eólico, potencial gigantesco. Você pega a biodiversidade, é uma coisa impressionante. 60%, 70% dos fármacos aprovados no FDA são de origens naturais. A gente tem um potencial de gerar esse mercado aqui de uma forma absurda.
Não só quando se fala de Amazônia, mas diversos outros biomas, né? Uhum. Vocês estão olhando para drogas ainda ilícitas ou não e que já estão... Como é que tá essa história? Você tem olhado para isso ou não? Eu olho para isso no sentido de curiosidade que me estimula, eu acho super bacana acompanhar. Mas o Brasil isso já está começando a ter pesquisa em relação a isso? Como é que tá essa? Tem uma startup que foi criada recentemente, que é a Cirama, que foi o próprio Siddhartha Ribeiro e Steve Helmy que criou. Eles são referência aí em droga, em estudo de drogas, e eles criaram essa startup para explorar o potencial dos psicodélicos, né? Então a gente tem um desafio regulatório, óbvio, disso, mas o potencial que vem de conhecimento tradicional e biodiversidade, consequente. O Siddhartha fala no livro dele, O Oráculo da Noite, que a psiquiatria de hoje lava suas mãos para a maior doença do século, que é a depressão, e o que tem validações é, de fato, psicodélicos, e a gente tem um potencial relevante para criar produto em torno disso. Sim. Mas como tem muita discussão agora de microdose, né? Tem bastante... Como a gente está atrelada ao que a indústria está olhando hoje, a gente chegou... Algumas farmacêuticas já estão olhando, já estão analisando isso. Por isso que eu perguntei, porque assim, eu sei que lá fora... Primeiro que você tem lugares que já estão investindo muita grana, mas tem muita farma que já está começando a olhar com mais carinho para isso, né? Já. A gente trabalhou com algumas que estão olhando, a gente não fez um projeto especificamente disso, não. Mas eles já estão de olho, né? Já sabem o que estão acontecendo, já sabem o que é os desafios. Tem desafio regulatório, tem desafio cultural e tudo. Uhum. Focas, tem mais alguma pergunta? Você havia comentado que uma das maneiras de você trazer essa seriedade para a empresa, uma vez que ela é formada, é que o próprio cientista ele se transforme no administrador ou no empreendedor em si. Queria saber qual que é o maior desafio de você pegar alguém com o típico cientista para transformar ele num cara um pouco mais de visão de mercado. Legal. Qual que é o maior desafio dessa história? Vamos lá. Primeiro, assim, é uma possibilidade, não que ela seja melhor, viu? Então, assim, eu acredito que são as exceções. Um caso muito legal é a Lizard Bio. É o Marcos Valadares, cientista, doutor nessa parte, empreendedor brasileiro, está internacionalizando a startup dele agora. Ele reprograma a célula humana, por exemplo, para endereçar terapias cardíacas especialmente. Então, para você utilizar da sua medicina regenerativa, né, para você utilizar da sua própria célula para fazer tratamentos. E a startup dele está caminhando. Ele é um exemplo de um cientista que o Marcos vinha aqui, é um empreendedor. Uhum. Empreendedor completo. E muito bacana, mas vejo que é exceção. É mais interessante, às vezes, somar com pessoas que já estão trilhando isso. Aí, por exemplo, o Plínio Targa, que é um empreendedor da Brain for Care, ele é um cara que, claramente de mercado, que encantou com uma tecnologia desenvolvida na universidade pelo professor Sérgio Mascarenhas e alavancou o modelo de negócio, a startup é outro nível. Então parece que alavanca também de uma forma diferente. E aí, vamos lá, a gente Mas aí você está falando de pessoas que já tinham essa veia, né? Não sei, tá? Não sei. Acho que podemos perguntar para grande parte desses se eles têm essa... Tem um também que é o Ricardo de Lázaro, que criou a Genera, por exemplo. Ele é médico, faz o doutorado dele, fez estudo e criou a Genera, e ele também é um empreendedor. Mas o que eu acho interessante é que assim, a gente tem até a gente brinca até em textos e em apresentações nossas que assim, por que cientistas são bons empreendedores? Por quê? Você pega, no final do dia, todos esses modelos de gestão que são repaginados de inovação, é basicamente um método científico. Você pega o Lean Startup, cara, cria uma hipótese, teste, é como a ciência funciona. Exatamente. Customer Development. E não tem o principal, não tenha aquela arrogância de achar que você está sempre certo. Sim, e aí você pega, sei lá, o PDCA ali, né? Sim. Cara, é tudo método científico. Então, essa visão de fazer ciência, o grande desafio é endereçar essa capacidade cognitiva incrível para criar as hipóteses de mercado e também direcionar para lá. Então, essa é uma outra coisa. Cientista é naturalmente otimista. Ele acredita que isso vai mudar a vida e empreendedor tem que ser, senão não está empreendendo. Tem que ser porque o cara está ali pipetando sem parar. Se o cara não acreditar que aquilo vai dar resultado, ele está lascado. E o empreendedor também, no final do dia, para começar o negócio dele. Da mesma forma, ele acaba sendo um pequeno gestor, porque tem que contratar equipamento, tem que fazer mas isso é o porquê que eles são bons. Agora eu quero trazer... Agora eu sei, porque quando você fala, quando você faz essa analogia, ela fica bonita no papel. Uhum. Mas eu quero trazer o porquê não. O porquê não. Tá bom. A gente brinca que é porque sim e principalmente o porquê não. Um deles é que assim, o primeiro, isso aí foi até o próprio Steve Blank que trouxe. Os cientistas não estão trabalhando nos principais problemas de mercado.
Eles estão fazendo o que eles querem fazer no sentido que é estimulante cognitivamente para avançarem. E esse é um grande problema, porque aí não vai atrair investimento, não vai atrair capital. Esse seria um grande, que é aquela lógica, né? O cientista responde uma grande pergunta de ciência, o empreendedor também quer responder uma grande pergunta de mercado. O método que eles usam muitas vezes é parecido. Como que a gente endereça não só para uma pergunta do conhecimento, mas também uma pergunta do mercado. E aí, o primeiro isso não acontece naturalmente. E o segundo é que o cientista sabe falar muito bem da frente tecnológica, de como que ele encapsula a molécula, como ele encontra a molécula, mas ele não sabe falar quem que vai comprar isso, quem que vai pagar isso, e como que isso vai acontecer no final do dia, numa escala industrial. Eles ficam, sinceramente, até com receio, porque o ambiente do laboratório é confortável, no sentido de validação, é seguro. Quando você começa a pensar nisso em escala, isso gera um receio. E a gente até brinca aqui, adaptando a frase lá do Jorge Paulo Lemann, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Pra ele, né? Mas assim, brinco aqui, fazer um experimento para um problema grande, para um problema pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, assim... É que essas frases de autoajuda são muito boas para quem tem dinheiro, né? Mas assim, a frase é motivacional, Jorge Paulo, mas eu quero trazer ela para o contexto nosso, que é assim, do cientista, que é endereçar para um grande problema. Porque você pegar no seu laboratório e pegar uma molécula e testar se ela tem um efeito para a doença XYZ, ao contrário de ver alguma outra terapia que pode resolver um problema de muito mais gente, do ponto de vista cognitivo e estímulo intelectual, é indiferente. Uhum. Mas se você quer inovar em cima disso e você vai conseguir atrair capital em cima disso, é muito mais interessante você começar por um problema gigante. E esse racional, ele não acontece. Uhum. E aí é um dos problemas que a gente tem do cientista dentro do cenário empreendedor. Legal. Agradeço demais a resposta. Queria fazer duas perguntas bem sacanas para você, tá? Você virou presidente do Brasil ou você virou ministro de Ciência e Tecnologia? O que fazer para melhorar? E se você está lá no Senado, são duas perguntas. Sim. Que legislação, se é que a gente precisa, porque talvez já tenha, óbvio que sempre dá para melhorar, mas talvez já esteja confortável nesse aspecto. O que fazer para melhorar? Vamos lá. Eu sei que é bem sacana essa pergunta, tá? Mas eu imagino que mais do que muita gente você esteja pensando sobre isso. Total. Assim, tudo isso a gente começou a Emerge, comecei a Emerge, junto com o Lucas Delgado, o Rodrigo Brito e o Guilherme Rosso, porque antes disso, eu fui diretor da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e depois a gente percorria o norte a sul do Brasil desenvolvendo empresas juniores. Quantos você tem, cara? Você tem uma cara de moleque. Tem 29. Você é moleque. E aí, quando eu fui diretor da Confederação Brasileira, a gente aprovou uma lei federal que regulamentava as empresas juniores, então a gente tinha 23 anos, e lidou com o Congresso de uma forma muito profissionalizada, então a gente ficou muito empoderado, no sentido assim, cara, estava uma época pré-impeachment, a gente tinha problema e discussão na Casa Civil, a gente conseguiu discutir de uma forma muito profissionalizada com a Casa Civil por que a lei tinha que parar de pé e que não merecia veto, e a gente conseguiu derrubar o veto que teria. Isso nos deixou muito empoderados, falou, cara, dá para fazer política pública séria nesse país, independentemente dos desafios que tem. Sim. E a gente falou, qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer? E a gente falou assim, vamos continuar contribuindo com as universidades, vamos então criar um ranking com o problema das métricas, que a gente sabia que tinha, vamos criar um ranking de universidades empreendedoras, na perspectiva dos discentes. Mais do que reclamar, vamos falar o que a gente acredita que deve acontecer para a gente continuar desenvolvendo. A gente fez um ranking super legal, trouxe métricas, perspectivas, dados e tudo. Isso tornou política pública em 2019, como é que direcionando alguns milhões de reais para as mais bem posicionadas. Uhum. E aí a gente falou assim, cara, tem muita lacuna aqui, vamos dedicar a vida e carreira a essa temática. Então, para além da veia empreendedora, a gente tem uma veia pública que a gente acredita muito que não tem como prosperar sozinho, né? Precisa de vários meandros. E aí, para não ficar dando volta e responder de forma objetiva a sua pergunta... Fala um pouquinho mais próximo que a gente está com alguém furando a parede. Não, sem problema. Para ser até mais objetivo, assim, primeiro, não existe bala de prata, não é uma coisa só que vai fazer para resolver o problema. Tá bom. Do ponto de vista legal, legislativo, eu não vejo muito mais grandes desafios, porque a gente tem emenda constitucional, tem um marco legal, a gente precisa, na verdade, implementar esses dispositivos de uma forma mais eficaz, e a gente tem visto uma mobilização pública relevante para a AGU, Advocação Geral da União, fez minutas e pareceres
para todas as universidades que elas já estão aplicando para não ter discussão, para não ter problema. Então eles já estão usando essas minutas que vem lá da emenda constitucional, marco legal, decreto, minuta para não ter discussão. E são muito boas, Aí a gente vê hoje um problema que era o que eu estava puxando antes lá no início. Um é grana. Falta grana mesmo. E aí, mas a grana precisa ser implementada de uma forma inteligente. E não só a grana no sentido de despeja ela ali direto, né? Mas ela precisa ser mais bem orientada. Então, aí sim uma lógica de mission-oriented, desafios que a gente tem, rotas que a gente quer ser, onde que a gente vai estar no final do dia. E aí a gente precisa sim de ter muitos editais soltados para criar mais laboratório, criar infraestrutura, para que tenha descobertas relevantes, mas que a gente tenha os estímulos ideais para que essas descobertas também estimulem os estudantes, os professores a criar suas empresas, e depois você tem uma rota toda de desenvolvimento, aí você tem políticas públicas maravilhosas que a gente está vendo acontecer, por exemplo, como a Embrapi, que faz preenche uma lacuna maravilhosa. Então você tem que despejar muito mais grana nisso também para continuar cumprindo essas lacunas. Então, vai desde infraestrutura, a capital humano, a investimentos no Vale da Morte, e que repara que é quase que uma sequência aqui, né? Sim. Quase que. Eu não quero usar um modelo linear aqui quando eu estou falando esse direcionamento, porque você também tem que trazer, e aí a Embrapi faz isso muito bem, é trair a indústria para assumir risco também, porque não pode ser só o governo colocando o dinheiro todo lá, título perdido, e não tendo retorno disso no final do dia. Então você vê que eu não estou trazendo um desafio de lei, mudar a Constituição lá, não, estou falando de política pública sólida mesmo, e a gente consegue fazer isso, e a gente já fez isso, e já tem propostas feitas fora do país, e aqui no estado de São Paulo, por exemplo, para um governador de outro estado, se for o caso, cara, faz igual o estado de São Paulo fez, que é muito mais do que dinheiro, a gente fala no ecossistema científico, é a previsibilidade. Pois é, porque quando você faz no universo científico, você matar a grana do nada, diminuir, aumentar, você secar um ano, você mata 10 anos. E o estímulo, por que eu vou ser cientista? Eu não sei se eu vou ter minha bolsa. Eu não sei se eu vou continuar caminhando. Então, você pega o estado de São Paulo, pega ali 1% do ICMS, cara, isso que faz com que as universidades paulistas, sim, sejam top no sentido de concorrência. Você pega os rankings globais, as universidades paulistas são bem posicionadas, e muito. Você pega os casos de sucesso, por exemplo, programas como a FAPESP faz de investimento em startups, como o PIP, a gente só teve respirador no Brasil com a pandemia porque teve investimento da FAPESP ali na Magna Med que conseguiu produzir em escala industrial. Então você vê, obviamente tem todos os seus problemas essas políticas, tem desafios, mas você já tem os cases, você consegue replicar. Por quê? Tem a estabilidade financeira, tem lá 1% do ICMS que vai direto para lá e aí o pessoal consegue se remanejar e consegue fazer projetos de longo prazo, que é o que a gente está se propondo a fazer. Né? São Paulo tem muitos bons exemplos em muitas frentes, né? De non ducor duco, né? Muita gente podia aprender com os exemplos certos. Não só daqui, né? Você citou vários outros lugares também, de Santa Rita, enfim, Sim. muito lugar legal que tem. Ele falou do Meira, lá de Recife, tem tanto exemplo bom aqui. E a gente tem essa pecha de querer sempre reinventar a roda, né? Exato, você pega Floripa, para ir nos óbvios, né? Floripa e Recife, que Sim. fizeram um desenvolvimento de ecossistema legal, porque eu participei de um estudo para entender os ecossistemas brasileiros e alguns fora que fogem do circuito Elizabeth Arden, que são os óbvios, né? Então, indo para Campina Grande, indo para Santa Rita, indo até mesmo para Porto Alegre, lugares que estão que fizeram coisas diferentes, que tiveram, obviamente, todos eles têm inspirações externas. Olha, em tal lugar está acontecendo isso, está reconhecendo as nossas potencialidades, como que a gente pode implementar de uma forma diferente. E os atores e os nossos limites também, né? E os atores que começam costumam ser ou governamentais ou da sociedade civil. E depois puxa ou a sociedade civil ou o governo e, consequentemente, vem o setor produtivo e as indústrias dando uma sustentabilidade para isso no longo prazo. Então, é isso que a gente quer ver no final do dia, né? Esse horizonte que a gente quer ver enquanto país e desenvolvimento. Eu ia perguntar se está animado, mas pelo jeito você está sempre animado, né? Você é um cara bem otimista, pelo visto. A gente tem que ser... não tenho certeza se é o Darcy Ribeiro que falou isso, mas algum outro que assim, a gente tem que ser pessimista na realidade, no diagnóstico, e otimista na vontade, otimista para os próximos passos, né? Obviamente,
quando você vê o que está acontecendo no Brasil, é bastante desanimador. Sim. Só que aí eu passo a ficar não tão triste com a ciência, porque quando você discute... Para você discutir a ciência, tem que ter uma estabilidade institucional, democrática, republicana, para ter esse futuro. Então, você vê uma falta desses princípios em lideranças públicas e, obviamente, isso dá um desânimo, dá um desestímulo, mas a gente sabe que a gente já fez isso no passado e que tem um potencial de alavancar isso e que traga maturidade para a gente continuar avançando nisso também. Mas, no cenário acadêmico, estrito, industrial, quando eu olho individualmente, eu falo assim, cara, a indústria nossa começou, reproduziu os meios de produção e agora está tomando uma maturidade, assim, cara, vamos começar a investir. Então, são poucos ainda, mas eles estão começando a aparecer. A mesma coisa na academia. Então, parece que a gente está no horizonte certo, na direção certa, só que a gente tem que acelerar o passo na mesma lógica ali do Galeano, para que serve o horizonte, né? Não só porque a gente está atrasado, mas porque o mundo está acelerando brutalmente, né? E a gente vai ficar muito para trás, mais do que a gente está hoje, né? Exato. Assim, a gente me preocupa muito, obviamente, eu vejo assim, as gerações anteriores, né? A qualidade de vida geracional que a gente teve dos nossos avós, dos nossos pais pra gente é sempre muito grande. Hoje, como tá, não parece que a gente vai conseguir dar geracional para a nossa próxima geração se a gente não tiver algumas mudanças substanciais macroeconômicas mesmo. Sim. E isso está necessariamente dentro de uma lógica de ciência, tecnologia, inovação, interface, ciência e indústria, obviamente não excluindo, para não ser muito adstrito aqui a temática científica, mas uma outra riqueza que a gente tem enquanto Brasil, que obviamente está muito atrelada à nossa essência enquanto nação, é quando se fala de cultura. Então, você pega... você tem desenvolvimentos ali, por exemplo, da Coreia do Sul, que o que eles recebem de grana por causa do investimento público que teve na cultura local e que hoje o pessoal quer aprender a falar coreano por causa dessa difusão, é muito grande. Então, você tem... Parece que se a gente está falando de um futuro, e isso se junta de uma forma maravilhosa, até tem um livro que é As Duas Culturas, que junta ali essa lógica das ciências humanas, né, especialmente da cultura, com essa lógica científica e com o desenvolvimento tecnológico. E parece que a nossa vocação, nosso direcionamento, cara, é essa essência de ser brasileiro, só que a gente precisa fazer a comida ficar mais gostosa no final do dia, né? Juntar esses temperos de uma forma mais positiva. É isso. Cara, adorei. Espero que você tenha gostado dos chocolates. Eu gostei. Qual que foi o seu preferido? É difícil falar. Agora foi a pergunta mais difícil que você me fez até agora. Não, mas eu tenho um preferido, cara. Eu gostei muito do Você gosta do Romeu e Julieta. Dos escuros, né? Gostei do Romeu e Julieta, que foi branco, gostei muito do de açaí. Esse primeiro da Amazônia, que era só cacau, achei bem forte, bem saboroso. Eu para mim, o arroz doce para mim foi o melhor de todos. O de paçoca, achei sensacional. É bom, né? Rapadura, você provou? Rapadura não. Daqui a pouco a gente prova. Cara, obrigado pelo tempo, obrigado, Focas. E é isso, quem chegou até aqui já sabe, aproveita, dá like, já passou seu site, espero que as pessoas te procurem, que acho que vai ajudar bastante aí nessa nossa caminhada aí pro futuro do Brasil. Cara, eu que agradeço, Foca, o pessoal todo aqui, assim, é um prazer, acho que em todos os desafios a gente pode começar a resolvê-los difundindo, discutindo ideias, contrapondo, acho que é um primeiro passo, né? Então, tá aqui com vocês discutindo isso foi maravilhoso. Legal, obrigado. Muito obrigado.